Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, sua família, o seu final de semana. Que você tenha uma programação maravilhosa com a sua abençoada família, começando pela mesa. Vá para a mesa, orem juntos, leiam as Escrituras, orem, clamem, adorem, se olhem, se toquem, se amem. Isso é transformador. Honre a Deus, honre a sua família, honre a igreja do Senhor. Maravilhoso. Deus tem o caminho no meio da tormenta. O seu caminho está no vendaval e na tempestade. As nuvens são a poeira de seus pés. Gente, ele abriu um caminho no meio do mar. Ele abriu. Nós vemos o Senhor se manifestar em situações inacreditáveis. E tem coisas que acontecem que parecem que vão devastar com a nossa vida, mas não! Vão é nos alavancar. Aquela experiência vai nos empurrar para frente e nos levar a viver as maiores experiências da nossa vida. Então eu posso citar inúmeras escrituras e eu posso dar inúmeros testemunhos dos outros e meus também, que no meio da tempestade, em meio a desafios, eu e tantas pessoas viram e têm visto a glória de Deus. O Pedro andou sobre as águas enquanto a tempestade estava lá. Então, creia. Eu não sei o que você está vivendo, mas saiba que você pode viver algo fora do comum estando numa situação desafiadora. E isso é tão forte porque nos aproxima de Deus. Quantos vendavais que aproximaram as pessoas do Senhor? Tempestades que jogaram elas para mais perto de Deus. Tormentas que não destruíram, não. Mas fizeram com que a pessoa tivesse um encontro com Deus. Elas conheceram a Deus de uma maneira que elas não conheciam. Foi no momento da tempestade. Eu conheci a Deus quando eu estava passando por aquela tempestade. Eu me abri para Ele quando veio o diagnóstico de epilepsia. Eu me abri para o Senhor. Assim, aquela tempestade, aquela tormenta, me empurrou para Deus. E foi uma grande bênção. E quando nós sofremos um acidente, né, e o meu filho teve o braço amputado. Gente, aquele momento, assim, humanamente, parecia que estava tudo definido, que era o fim, que não tinha o que fazer. E agora? As previsões, as piores. O diagnóstico, o que a gente ouvia. Mas eu busquei a Deus. Foi em meio a uma tempestade, assim, que era da proporção de um furacão. Foi no olho do furacão.
que eu tomei as decisões assim mais fortes da minha vida e segui. E estou aqui. E eu costumo dizer que foi dentro de um hospital que o Ministério Mudança de Vida nasceu. E Deus fez a obra, está aí a criança para todo mundo comprovar que a fé funciona, a criança cresceu, é um homem, está perfeito, saudável, e se eu não contasse, ele não contasse, ninguém saberia que ele passou pelo que passou. E foi o quê? Foi Deus. Deus nos socorreu. Porque havia um espírito de morte que rondava a vida do meu filho e que queria tragar a alma dele, a vida dele. Mas buscando a Deus, com a força da minha vida, dependendo dele, recorrendo a ele, ele foi dando vitórias e mais vitórias e vitórias e vitórias. E superamos e estamos aqui. Deus contrariou tudo, mudou tudo. E aquilo que diziam que jamais seria possível, tudo foi contrariado. Então, Deus pode fazer coisas fora do comum na tempestade, na tormenta, no vendaval. Em momentos muito difíceis, você pode ver a glória de Deus como nunca. Então se levanta, porque Deus quer fazer e Ele vai fazer. Ele tem nos prometido coisas tão grandes. É ano novo, feliz ano novo para você. Feliz 2025, ano do melhor vinho. Deus tem o melhor vinho para o seu povo. Ele guardou o melhor para o final. O Senhor reservou o melhor para nós, para este tempo. É um novo tempo, uma nova era. Eu percebo um outro mover. A nuvem se moveu. E quem passar por esse portal vai experimentar de um vinho que ainda não conhece, que ainda não provou. Vai tocar vitórias que nem sequer imaginou. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E a partir daí, nunca mais parou. E o primeiro milagre dele foi numa festa. Eu creio num ano de festa. O primeiro milagre do Senhor foi transformando água em vinho. Isso é impossível. Mas é possível para ele. E ele fez. Então vai ser um ano de grandes transformações. Das maiores transformações da nossa vida até então, obviamente. Porque esse mover não vai parar. Isso vai continuar crescendo. Tudo que nós temos que fazer é não aceitar como a Maria. Ela viu que o vinho acabou e ela não deixou aquilo daquele jeito, né? Ela foi até quem podia resolver. E aí, quando o Senhor falou, não é a minha hora, ela não deixou aquilo do mesmo jeito, ela insistiu. E diz para os serviçais, façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Então vamos fazer tudo o que ele mandar. Tenha olhos para o Senhor. Deixe o que se foi definitivamente. Chega de manter hábitos e rituais inúteis que não têm ajudado você. Escuta, esse novo tempo demanda um novo padrão de pensamento. As coisas velhas, já foram. Se alinha com Deus. Foca o Senhor. Segue em frente.
Ele quer relacionamento. Relacionamento. Ainda eu falei muito sobre isso, que na casa de Lázaro, nessa família, nós vemos a Marta, que é o exemplo, né? Do ativismo, a pessoa que está ali, né? Na força do braço, e numa inquietação, e num estresse. E ela foi corrigida, porque aquilo não estava ajudando. Mas ela estava tão cheia dela que ela achava que ela estava certa. A Maria, aquela que era capaz de parar e ficar ali rendida aos pés do Senhor. Mas o Lázaro representa a figura do relacionamento, da intimidade. E naquela família, exatamente o relacionamento, né? Aquele que representava o relacionamento, a intimidade, morreu. E o Senhor ressuscitou. Então eu penso que o Senhor, Ele está trabalhando para trazer de volta, é isso, para ressuscitar em muitas pessoas aquilo que morreu. O relacionamento, a intimidade. Corações tão sedentos que decidem realmente parar de ir para lá, para cá, e se relacionar com o Senhor. E construir um relacionamento íntimo e pessoal. Onde ele pensa, ele deseja, ele almeja e ele persegue a presença do Senhor. A prioridade é o Senhor. E eu já tenho visto, aliás, desde o propósito da mudança, gente que foi deixando, sabe, foi soltando coisas que não estavam funcionando. Um padrão mundano. De viver no celular, só em rede social. Gente que vivia distraída, correndo atrás de muitas coisas. Eu vi pessoas apurando a vida espiritual. Passando por um refinamento, uma santificação. Gente que tomou decisões e foi soltando hábitos, foi soltando rituais, foi mudando o seu estilo de vida, foi se disciplinando em Deus. Gente que passou a colocar para despertar, para adquirir um hábito novo. Várias vezes no dia, o celular passou a despertar para a pessoa lembrar de Deus, para a pessoa parar e orar ali, sabe? 5 minutos, fazer uma oração. Gente que voltou a fazer a oração de Daniel 3 vezes ao dia. Gente, muitas que testemunharam que passaram a fazer a oração de Davi 7 vezes ao dia. Eu te louvo, Senhor. Colocando o celular para despertar. E ali a pessoa ficava 3, 5 minutos lembrando de Deus e falando: Senhor, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero mais do Senhor. Gente, que a vida era só shopping, celular, comprar, comer. Foi parando. Chamou a família. Gente, vamos mudar. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos construir um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Pais que não oravam com os filhos, não ensinavam a palavra, passaram a fazer isso. E as crianças que estavam tão inquietas, agitadas, foram melhorando. Nós temos muitos testemunhos de gente que acordou e decidiu soltar a cultura, sabe? Gente que estava já muito sendo influenciada pela cultura. E pessoas cheias de muitas coisas mundanas e pouco de Deus, pouco da palavra. E que foram tomando decisões. Pessoas que já tinham perdido o prazer de congregar e que voltaram a
congregar e amar a igreja do Senhor. Porque tem gente que já se perdeu e precisa despertar. Sabe, Deus tem que vir em primeiro lugar. Sua família, a igreja do Senhor, a obra do Senhor, o congregar, a comunhão com os irmãos. Pessoas amarguradas que foram soltando suas amarguras. Então eu tenho visto Deus fazer uma obra linda e vou ver muito mais, porque neste ano nós veremos um avivamento, um grande avivamento. Pessoas vão se apaixonar pelo Senhor, outras que já tinham perdido o prazer pelas coisas de Deus, vão queimar por Ele. Ele está te chamando. Ele está dizendo aqui, eu te amo. Eu tenho tanto com você. Aí não é o seu lugar. Levante-se e venha. Não, o Senhor não está falando sobre religião, cumprir com protocolos, com religiosidade, não, é um conhecimento dele. É construir um relacionamento íntimo, pessoal. Sabe quando você conhece Deus e você ama a Deus e você não consegue se imaginar sem Deus? Gente, eu às vezes me pergunto, é verdade. Eu vejo pessoas e eu penso, como é que essa pessoa consegue viver tão longe assim de Deus? Eu não consigo viver. Eu preciso estar falando com Deus, eu preciso da presença dele. Às vezes eu paro e olha, às vezes eu estou ocupadíssima e eu simplesmente, eu faço isso mesmo intencionalmente, de propósito, eu paro. Só para falar com o Senhor. Porque Ele é mais importante. Ele vem em primeiro lugar. Ele é a figura central. Ele tem que estar no centro da nossa vida. E nós construímos, então, tudo ao redor. Não perca mais tempo. Tudo nessa vida passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Tudo passa, mas a palavra não passa. Tudo passa. Mas Deus continua no trono e vai continuar de eternidade em eternidade. Ele é o Senhor. Então busque conhecê-lo, se aproximar dele, porque a vida com ele é uma vida cheia de paz, é shalom, é uma vida completa. Não que não enfrentamos desafios, mas nós temos vitória, nós temos avanços. A nossa vida anda, a nossa vida se torna, a nossa caminhada progressiva, entendeu? Progressiva, ela tem progresso, é como o salmista disse aqui, ó. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. Nós temos que chegar nesse nível de anelar e até desfalecer pela presença do Senhor, desejando a presença dele. Quer dizer, eu não posso viver sem a presença dele. O meu coração e o meu corpo, coração e corpo, cantam de alegria ao Deus vivo. Isso significa que ele estava cantando internamente, aqui fora podia ver. E Davi, né? Davi tocava instrumentos, cantava, dançava. Era completo. Até o pardal achou um lar. E a andorinha, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto de onde? Do teu altar. Esse é o lugar. Ele está falando aqui, até o passarinho foi esperto. Fez um ninho perto do teu altar. Ele estava aqui falando com o Senhor e olhou. E viu, gente, olha, até a natureza é esperta. Fez um ninho para os seus filhotes perto do altar. Sim, é no altar do Senhor que nós vamos ser realizados e abundantes. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei, meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa. Está aqui, ó, o porquê que tem tanta gente infeliz, gente que se apresenta como crente infeliz, porque não tem prazer
Não quer estar no altar, não quer estar na casa do Senhor. Mas aí você estuda a história do Davi, não é por acaso que ele era o homem, foi o homem segundo o coração de Deus, viveu e cumpriu com seu propósito na sua geração, foi um rei admirável. Depois de Jesus é o nome mais citado na Bíblia. O homem tinha prazer na casa do Senhor, estar no altar dele. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, louvam-te sem cessar. Tá vendo? Tem gente que acha exagero. Ai, mas que exagero, tá todo dia. Ai, que exagero isso, que exagero o quê? Tá aqui, ó. Ó o que Davi tá nos ensinando. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. O meu e o seu estilo de vida. Como são felizes os que te encontram, os que em ti encontram força, os que são peregrinos de coração. Sabe quem é um peregrino? Então, são felizes os que encontram a Deus e os que são peregrinos de coração. Aqueles que estão aqui, mas vivem como cidadãos do céu. Uau! O que eles fazem? Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Ele transforma o lugar árido. As chuvas de outono também o enchem de cisternas e prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. E olha, amanhã nós largamos com os meus projetos de conquistas para 2025, ano do melhor vinho. Vamos celebrar a primeira Santa Ceia do ano. Vamos abrir o primeiro jejum dos projetos de conquistas. Vai ser um dia de glória. Esse é um portal. É Deus te chamando. Não tem outro caminho. Jesus Cristo é o caminho e a vida. Ele é a resposta, Ele é a solução, Ele é a porta de salvação. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não, na Cidade Santa não entra impureza. Você nunca vai encontrar felicidade no mundo, dando tudo à sua carne. Você nunca vai ser realizado sendo mais ou menos, sendo morno. Não vai. Se você quer um grande ano e viver uma vida plena, viver e cumprir com seu propósito na sua geração, é se aproximando de Deus. É construindo um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. É passando por esse refinador, se santificando nele, vivendo como salmista, tendo prazer nele, sendo apaixonado por Ele, buscando conhecê-lo profundamente. E eu vou dizer uma coisa para você. Ele reservou um vinho que nós não conhecemos. É uma unção, uma alegria no Espírito. Uma vida que nós ainda não conhecemos. Nós vamos para um nível que nós nunca fomos. Ele reservou o melhor para nós. Em todas as áreas. Nós vamos ver muitos milagres em 2025. Muita salvação. Gente sendo avivada e se apaixonando pelo Senhor. E se curvando diante dele. Nós vamos ver mudanças. Especialmente mudanças espirituais, como nós nunca vimos. E quando o espiritual vai bem, todo o resto vai bem. Levante-se e tome a decisão de que você vai usar bem a sua vida. Chega, cansa, deixa isso tudo. Se volta para o Senhor, se alinha com Ele. Busque-o como salmista. Leia mais esse salmo. Eu não posso viver sem Deus e você também não. E assim, a fé sem obras é morta. Essa história de que eu tenho Deus, mas não tem obras, não tem boas obras, não tem entrega, Deus não é a nossa prioridade. Não, isso não é verdade. Se Deus não é a minha prioridade, eu não posso dizer que eu estou me relacionando com Ele. Deus tem que ser a nossa prioridade. Ele quer relacionamento. Ele tem um vinho novo. Mas esse vinho novo vai ser colocado em odres novos. E eu vejo o Senhor trabalhando isso e deixando claro, não. Odres velhos, não.
não seguram, os odres velhos não seguram vinho novo. Ele está trabalhando um odre novo para derramar esse vinho, essa força, essa alegria, esse poder que nós ainda não conhecemos. É o ano do melhor vinho. O Senhor tem um vinho para você, para a sua família, que você ainda não bebeu. Levante-se e tome essa decisão. Não, você não vai vir para participar de um propósito. Você vai vir para se plantar e se entregar ao Senhor como nunca. E construir a partir de agora um relacionamento que talvez você não construiu. Conhecê-lo como você ainda não conhece. Você vai se aproximar dele, como o salmista deixou claro, como ar, como quem busca o ar. Porque ele é o nosso ar, é a nossa vida, é a nossa fonte de vida, de alegria e paz. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e eu peço que essa palavra tenha entrado e tomado os corações, dado discernimento, clareza, força e um impulso, Senhor, para que essa pessoa tome a decisão mais acertada da vida dela, de abandonar religiosidade, rituais que não funcionam e simplesmente buscar essa adoração simples, porque o Senhor tem saudade da tenda caída de Davi, onde havia uma adoração simples, uma entrega profunda, que é isso que nós estamos lendo. Um desejo por se relacionar com o Senhor. O Senhor está buscando isso, corações sensíveis e apaixonados. Que ela queira isso, que ela persiga isso. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Eu peço, Senhor, que hoje eu deixo pessoas tão conscientes e decididas a começar a viver uma vida nova no Senhor, onde o Senhor é a prioridade. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Derrama um vinho novo nas finanças, nos negócios, na obra das mãos dessa pessoa e levanta mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido realmente tocadas profundamente, intimamente, e já tenham se levantado no Espírito, com decisões firmes e corajosas, entregues para viver o melhor tempo da vida até então. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço pela sua bondade e fidelidade. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari, 995 na Moca, onde nós estamos. E amanhã, início dos meus projetos de conquistas para 2025, ano do melhor vinho. Primeira Santa Ceia do ano, vamos celebrar. Vamos abrir o primeiro jejum dos projetos de conquistas e vai ser uma glória. Levante-se, pegue sua família, traga um convidado e vamos adorar a Deus. Conta com a gente, é sempre um prazer servir e se ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 19 de janeiro, às 9 horas, início do propósito de fé dos meus projetos de conquistas para 2025. Ano do melhor vinho. Nós daremos a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2025 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos e a sua vida nunca mais será a mesma. Meus projetos de conquistas para 2025. Ano do melhor vinho.